Um dos vídeos que eu mais gostei de trazer aqui no canal foi o Hackeando Minecraft, e eu acho que eu nem preciso explicar o motivo. Alterar um jogo utilizando códigos de programação é mais do que divertido, pois além de aprender muito sobre como funciona um game em si, eu acabo dando umas boas risadas quando algo dá errado. E já faz um tempo que eu venho querendo fazer isso novamente, só que como eu possuía outros projetos, fui deixando de lado, fui deixando, até que esse vídeo do Ryan Red apareceu pra mim. E olha, que vídeo bom. Ele resumidamente explica como os cheats de Roblox alteraram a experiência dos jogadores em uma escala mais do que ridícula. E vendo todo aquele mar de possibilidades, eu não poderia simplesmente ignorar. Eu precisava tirar a prova, aprender, criar e testar o meu próprio hack de Roblox. E antes que você me pergunte, sim, eu consegui. Eu queria deixar claro que esse vídeo não é um incentivo ao uso de hacks. Eu apenas estou mostrando como as coisas funcionam e o intuito do vídeo é apenas diversão. O Roblox é um mundo muito interessante. Antes de fazer esse vídeo, eu confesso que eu nem conhecia 10% do que ele realmente é. E o que mais me assustou foi descobrir que Roblox não é um jogo. Na verdade, ele é uma plataforma de desenvolvimento, uma engine livre, onde qualquer pessoa pode usar da sua criatividade para criar praticamente o que quiser. E se você duvida disso, basta entrar no site oficial do Roblox e ver a quantidade de minigames que existem. É praticamente infinito. E eu não demorei muito para testar o Roblox Studio. Para hackear o jogo, antes eu deveria entender como ele funciona. Então, depois de baixar o Roblox Studio, eu criei o meu primeiro chão e comecei a estudar a linguagem Lua, que é basicamente o core do Roblox. Sim, eu tive que aprender uma linguagem nova só para fazer esse vídeo, mas acredite, essa foi a parte mais fácil. Depois de alguns minutinhos lendo documentações e discussões em fóruns, eu já sabia o necessário para criar um bloco no jogo e mudar a cor dele através dos códigos, só que de nada adiantava eu fazer isso no meu próprio jogo. Como eu estava criando um hack, no mínimo esses códigos deveriam ser executados em um jogo online. E é aí que a brincadeira começa. Para executar os códigos que eu havia escrito, eu precisava de um injetor de DLL, que geralmente é muito utilizado em hacks de jogos online. Oi? Você não sabe o que é uma DLL? Calma que eu explico. As DLLs são como arquivos exe. Elas podem possuir códigos, informações, imagens, ícones, e esses arquivos estão em praticamente todo programa que você usa no Windows, inclusive no Roblox. E como eu precisava executar os meus códigos em uma sessão online, era necessário injetar uma DLL modificada, uma que possuísse códigos feitos para burlar o sistema do jogo e fazer com que os meus scripts se tornassem parte do código-fonte do Roblox. Resumidamente, é como se eu estivesse copiando meu script e colando dentro do Roblox enquanto ele estiver sendo executado. Existem vários injetores de DLL na internet e alguns deles são feitos exclusivamente para o Roblox. Então eu procurei por um, baixei, peguei alguns vírus no processo e pronto, eu já poderia começar os testes. O primeiro teste, obviamente, foi o de criar um bloco. Eu basicamente escrevi os meus códigos no console do injetor. Entrei no joguinho e claro que não iria funcionar de primeira. Nunca funciona. Depois de umas boas horinhas, eu havia modificado muito o script. E pra ser sincero, eu nem tinha muitas expectativas. Mas ao executar os códigos... acho que tá um pouco grande. Aparentemente eu exagerei no número que define o tamanho do bloco e ele ficou desse tamanhão, o que me despertou uma gama de dúvidas e me fez pensar em qual seria o limite disso. Então eu comecei a executar o código incansavelmente e depois de ver que os blocos simplesmente não paravam de cair, eu resolvi definir o tamanho do bloco para 1000. E olha isso, os blocos eram tão grandes que até a câmera do jogo mudou. Nem dava pra entender o que estava acontecendo e eu até tive que reiniciar o jogo para ele voltar ao normal.
Depois de brincar mais um pouquinho com os blocos, eu pensei em alterar as propriedades do meu personagem. No Roblox, o player possui vários atributos internos, como tamanho, cor, velocidade, visibilidade e etc. Então de início eu comecei a mexer no tamanho do boneco. O que eu queria fazer era basicamente me tornar um titã. E na minha primeira tentativa, escrevi um código que aumenta a scale da cabeça do meu boneco, só pra fazer um teste mesmo. E olha só isso, nem tem como levar isso a sério, me desculpa. Depois de alguns minutos mexendo nessa propriedade, eu comecei a mudar o tamanho do meu personagem como um todo. 2, 5, 10, 20 vezes, até que chegou um momento em que o meu personagem ficou tão grande que mal dava pra andar. Ele praticamente estava em câmera lenta. Então, para resolver isso, eu comecei a mexer na propriedade Walk Speed, que é a que define o quão rápido o boneco vai se movimentar. Como eu não tinha muito tempo, já fui logo colocando na velocidade 100. E olha só que bizarro, eu mal podia controlar a direção que o boneco andava. Teve até um momento em que ele saiu fora do mapa. Foi muito engraçado. Bem, depois de ver tudo isso, eu suponho que pelo menos uma dúvida deve estar martelando aí na sua cabecinha. Oda, e as pessoas que estavam jogando com você, elas viram o que estava acontecendo? Mais ou menos. Há um tempinho atrás era possível sim fazer esse tipo de alteração para todas as pessoas do jogo, mas depois de uma atualização isso se tornou inviável, pois antes de criar um bloco, por exemplo, é preciso ser feito isso também no servidor em que você está jogando, e não somente no seu cliente. Resumidamente, as outras pessoas viram apenas algumas coisas do que eu fiz. Quando eu estava gigante, por exemplo, na tela dos outros players eu estava simplesmente voando, e a mesma coisa acontecia quando eu subia em um daqueles blocos gigantes. No final das contas, um hack no Roblox só funciona para quem está usando. As vantagens são sim reais, é possível correr para todo lado, se teleportar as outras pessoas, matar as outras pessoas. E eu só não mostrei isso aqui porque eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, se você quer ver outro vídeo nesse estilo, deixa o like e se inscreve. Nossa, eu não sou muito bom em pedir esse tipo de coisa, me desculpa. Você tá esperando eu falar que gosto de pudim? Tá bom, eu gosto de pudim. Acabou.